Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu ando estudando um pouquinho de Garry Kasparov, né? Tô lendo alguns livros aí sobre Kasparov e eu me deparo com partidas espetaculares sempre. Então eu vou mostrar uma hoje aqui que me chamou a atenção, que é uma partida aqui de Garry Kasparov contra Ralph Alexson. Ralph Alexson, grande mestre e campeão da Suécia, tá bom? E aqui Garry Kasparov então jogando contra ele. E se vocês gostarem do vídeo, de repente uma ideia aqui é fazer uma playlist aí de partidas do Garry Kasparov, partidas instrutivas e também muito maravilhosas de assistir, né? Sempre o estilo do Kasparov muito de ataque e tudo mais. Se vocês gostarem, a gente faz uma playlist aí de partidas do Kasparov. Daqui a pouco começando o Grand Prix, aí a gente interrompe um pouquinho, mas depois volta e por aí vai, né? Tá bom? E falando em Grand Prix, aqui só um recadinho rápido, né? A gente tá com uma promoção até o final do Grand Prix, que é um curso para quem quer melhorar na abertura. Então, um curso de abertura inglesa com a mestre nacional Isabela Conte. A mestre nacional Isabela Conte é bicampeã brasileira de categorias e durante mais de 10 anos ela tem como arma dela essa abertura, a abertura do futuro, aí a abertura inglesa, né? Tão jogada por por vários grandes mestres. E muito conhecida essa abertura aqui é uma especialista aqui, a Conte, e ela vai passar tudo isso em videoaulas, tá bom? Se você se interessa por isso, aqui na descrição do vídeo tem o link para você saber mais, tá bom? Vamos dar uma olhada então na partida aqui do Garry Kasparov. Ele tá jogando contra o Ralph Alexson e o Kasparov abre aqui com o peão dama. Aqui cavalo em F6 foi jogado, C4, E6, cavalo F3, B6, temos aqui a defesa índia da dama. As pretas desenvolvem o bispo na ala da dama, o bispo de casas claras, né? Seja em fianqueto, seja em A6 algumas vezes. Vamos ver como segue a partida. Aqui o Kasparov faz uma provocação, ele faz o lance A3 e permite às pretas uma série de lances, dá bastante flexibilidade agora para as pretas jogarem. Bispo B7 seguiu na partida, cavalo C3 e aqui D5, o Ralph Alexson já ataca aqui o centro. Peão toma, cavalo toma e aqui E3, o Kasparov traz uma proteção para o peão e libera o bispo para poder jogar. Bispo em E7, desenvolvendo peça, preparando para fazer o roque. E aqui o Kasparov, ele poderia desenvolver o bispo diretamente, por exemplo aqui na casa de D3. Se ele resolve dar um cheque antes, para quê? Para forçar alguma resposta aqui das negras primeiro. Por exemplo, depois de C6, a partida seguiu com o bispo D3 e o C6 aqui de certa forma tapa o bispo, obstrui aqui um pouco o cavalo. Não é o fim do mundo porque as pretas vão jogar C5 no futuro, mas se você pode fazer isso por um tempinho, por que não, né? A partida seguiu com o roque e aqui E4 pelo Kasparov. Atacou o cavalo, cavalo toma, peão toma e aqui as brancas ficaram com um centro muito forte. E o que as pretas têm que fazer? Tem que atacar esse centro. Portanto, o C5 foi jogado diretamente. E o Kasparov tem que proteger o rei, faz aqui o roque, peão toma e cavalo D7. Sim, as brancas ficaram com um centro muito forte e as pretas vão ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Por enquanto o Kasparov segue desenvolvendo as peças com dama em E2, torre C8 aqui, bispo B2 e o Kasparov completou aqui o desenvolvimento das suas peças aqui. Falta apenas trazer as torres, né? E aqui para o Alexson falta tirar a dama. A dama não tem um posto muito seguro, muito bom ainda para ela, né? Dama C7 é uma possibilidade, até foi jogado isso na partida, mas não é um posto permanente aqui para a dama, né? Ela vai ter que ainda achar alguma casa boa para ela. Dama C7 foi jogado e agora a dama em E3 aqui pelo Garry Kasparov, ficando mais junto aqui do centro, um pouco mais de atividade para a dama, também traz uma proteção para casa de C1. E aqui cavalo em F6 foi jogado e o Kasparov centraliza agora o cavalo com cavalo em E5 com um excelente lance. E aqui já começam os problemas aqui do Alexson, né? Porque o que ele vai jogar aqui? É difícil encontrar um plano aqui para as negras, né? Porque afinal de contas as brancas estão levando muitas peças pro ataque. Vão jogar com F4, vão atacar e esse bispo de casas claras vai virar um monstro. Então aqui uma das possibilidades, uma das possíveis ideias aqui seria já começar a querer trocar um pouco de peça. Por exemplo, jogar um lance como cavalo D7. Mas não foi o lance jogado. Aqui o Alexson vai para uma outra ideia. Ele prefere seguir com B5. Com qual plano? Criar um posto permanente aqui para sua dama, né? Com a dama aqui em B6. Ok, o Kasparov segue atacando com F4, dama B6 foi jogada e agora rei H1, lance profilático, tirando o rei aqui dessa diagonal.
e agora B4. O Alexson parte pro contrajogo aqui na ala da dama. Peão toma, bispo toma, e o Kasparov agora ele quer atacar na ala do rei, mas ele tem que lidar com alguns aspectos que estão acontecendo aqui na ala da dama, e ele joga o lance interessantíssimo aqui, torre de A em B1, já criando problemas pro Alexson. Ele tá ameaçando o bispo A3 aqui, o bispo fica cravado, né? Então aqui alguma coisa tem que ser feita em relação a isso. A5 protegendo o bispo, e agora o Kasparov tá quase pronto para começar a atacar. Olha que posição legal. O Kasparov ele quer jogar, por exemplo, um F5 aqui, mas ainda não dá, porque as pretas podem jogar um bispo A6, por exemplo, forçar a troca do bispo de casas claras e tentar dar uma amenizada aqui no ataque do Kasparov. Então o Kasparov faz o fino aqui, dama em E2, olha que lindo, né? Não permitindo o bispo A6, tomando todas as precauções possíveis. A partida seguiu aqui com dama em A7, com uma ideia de colocar a dama aqui em A8. O Kasparov segue atacando agora com F5 e a dama veio para A8. E aqui as brancas de fato conseguiram colocar forte pressão aqui no centro ao custo muito alto. Qual é o custo alto? A dama tá muito longe aqui de proteger o rei. E o Kasparov, percebendo isso, parte pro ataque. Primeiro aqui com D5, criando um bloqueio aqui na diagonal de casas claras. Você fala, ok, mas aqui peão por D5. Mas agora o Kasparov solta o ataque com cavalo G4. Olha que bomba do Kasparov, olha a pressão já aqui em F6, né? Que pancada que o Kasparov soltou com esse cavalo G4. A partida seguiu com cavalo toma, dama toma, e agora o Kasparov já tá ameaçando checkmate aqui na partida. E aqui não tem uma maneira muito simples de defender, F6 foi jogado. E o Kasparov gostaria muito de jogar um lance como E5 aqui, mas não dá nessa posição, né? É o temático isso, quando você tem um ataque do bispo e da dama aqui em G7, peão em F6, você avança aqui, abre linhas e ataca. Aqui não dá, porque esse E5, bispo C3, fechando o bispo de casas escuras e frustrando todos os planos de ataque do Kasparov. Então o que fazer nessa posição? Não dá tempo de jogar E5, e a questão chave é essa, tempo. O Kasparov joga de forma extremamente dinâmica agora para tentar conseguir uma vantagem, para tentar lutar aqui pela vitória, e vai pro espetacular lance bispo por F6, Garry Kasparov, o ogro de Baku. Como é bonito ver esse homem jogando. A partida seguiu com torre por F6, forçado, né? Aqui não tem mais o que fazer. Ou talvez torre F7, mas seria assumir a derrota. Então torre por F6. E agora E5, o Kasparov segue aqui pra cima da torre. Talvez torre F7 possa defender aqui a posição, apesar de que tá vindo F6. Não é fácil de defender essa posição. O Alexson decide outro plano, ele joga aqui com torre H6, talvez pensando em algum contrajogo aqui na ala do rei, né? E o Kasparov segue agora com F6, ameaçou checkmate aqui, e agora, né? A casa de G6 não está disponível para a torre por causa do bispo. Torre C7 foi jogado protegendo o checkmate, e o Kasparov agora E6. Que é isso? Como é que para esses peões? Vamos lá, vamos lá. O Garry Kasparov tá avançando com esses peões. Uma possibilidade aqui para as negras. O que você joga aqui de negras? Olha a dificuldade. Olha que bonito seria se fosse dama F8. Não foi jogado. Dama F8, as brancas teriam uma continuação brilhante aqui. F7 cheque e depois torre por B4. Como assim, Rafa? Torre por B4 e depois, pra que isso? Pra jogar dama por B4, que loucura, né? Que loucura. E aqui torre C8 teria que jogar. Por quê? A dama não pode capturar a dama, senão o peão promove aqui com cheque e vai dar checkmate aqui na sequência, né? Então aqui as pretas têm que se defender, a dama tá atacada. Teria que jogar a torre C8 aqui. E depois das trocas aqui, a gente teria E7 aqui vencendo imediatamente a partida. Dois peões passados e conectados na sétima valem demais. E aqui tá vindo checkmate em poucos lances, né? Então não dá pra jogar dama F8, que loucura. Que mais eu vou fazer? Já sei, vou jogar dama B8. Aí eu fico ameaçando alguns sacrifícios aqui, uns contrajogos. Também não dá. Aqui depois de H3, por exemplo, e bispo C8 tentando cravar aqui o peão, poderia seguir com torre por B4 mais uma vez. E depois de dama por B4, E7. Olha que maravilha essa continuação aqui do Garry Kasparov, né? E depois de bispo por G4, sacrificando tudo aqui, F7 cheque. E o rei vai para H8 e F8 promove para dama com checkmate, né? Então não dá para jogar dama B8, não dá para jogar dama F8. Que posição difícil aqui pro Ralph Alexson.
mas ele encontra um lance maravilhoso de defesa. Ele faz o lance dama D8 exclama, oferecendo agora a torre agora para capturar esses dois peões. Como? O Garry Kasparov segue com E7 atacando a dama e agora ameaçou checkmate. Será que dá para defender as duas coisas? Porque agora o peão bloqueou aqui a conexão da torre com o peão, tá ameaçando capturar a dama, tá ameaçando o mate. Sim, o Ralph Alexson permitiu isso para jogar torre por peão e entregar o material, já que ele tinha material a mais, né? E a partida ficou interessante. Torre de bem C1 foi jogado, Kasparov continua buscando linhas de ataque. Dama aqui em D8, aqui com pouco tempo no relógio, o Ralph Alexson faz esse lance errado. Talvez aqui Dama E6 oferecesse uma luta maior, tentando trocar peças, tentando levar para um final, né? Mas aqui Dama D8, o Kasparov segue agora com Dama em F5, é pressão em F7, é pressão em H7, a torre tá amarrada, F7 tá chegando. Aqui Dama B8 foi jogado e o Kasparov fala... Puxa, ele ficou triste aqui, o Kasparov. Ele comenta no livro dele que ele tava esperando por bispo D6 aqui, atacando em H2, e ele queria fazer um final maravilhoso aqui. Ele falou, ele estragou minha finalização brilhante aqui. Porque se ele jogasse bispo D6, o Kasparov ia seguir com dama F7 cheque. E depois de H3, evitando os ataques lá em H2, bispo C8, por exemplo, prometendo bastante ataque. Aqui o Kasparov ia seguir com torre C7, olha que coisa maravilhosa aqui, né? E o bispo não pode capturar a torre porque o bispo tá aguardando a casa de F8, né? E se dama por C7, aqui ele seguiria com dama F8 cheque, sacrificando tudo aqui para dar o checkmate. O Kasparov ficou triste, ele falou, puxa, eu fiquei com... queria muito que ele tivesse jogado bispo D6 para terminar com brilhantismo. Mas a partida seguiu com dama B8, tava caindo o tempo. Esse lance é esperto, ameaçou aqui checkmate. Mas agora o Garry Kasparov segue com dama em F7 cheque depois de rei H8. O lance de arremate, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate de Garry Kasparov, vale a pena, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance. Torre C7, é isso, né? Esse lance faz o bloqueio aqui para H2 e ameaça G7. E não tem mais o que fazer porque também tá atacando o bispo. É um lance de arremate, né? E aqui só dizendo que não dá para jogar dama F8. Se você viu dama F8... parabéns, seria um ótimo lance, você já reconheceu o tema de mate na fileira do fundo, mas não funciona nessa posição porque o bispo tá guardando aqui a casa de F8, né? Então depois de torre C7, Ralph Alexson abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, é o ogro de Baku, Garry Kasparov jogando de forma dinâmica, não dando tempo aqui pro adversário jogar, né? E vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. 96,8% de precisão aqui para Garry Kasparov, uma precisão altíssima, né? Com lance brilhante, bispo por F6, coisa maravilhosa. E aqui 86,6% de precisão para o Ralph Alexson, não soube se defender ali, ó, no gráfico aqui a gente vê, jogou lá o torre H6 e não torre F7, é um detalhe que basta aqui pro ogro de Baku ir pra cima e vencer a partida, né? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido aqui essa partida do Garry Kasparov e fico aguardando aí seu comentário se você quer uma playlist aí de partidas de Garry Kasparov. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabu, no tabuleiro de xadrez.